Vamos iniciar lendo 2 Timóteo. Deixa o livrinho aberto aí, a gente vai já ler. 2 Timóteo. Capítulo 3, verso 14. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14. Já? Segunda Timóteo, capítulo 3, verso 14. Diz assim, irmãos, a palavra de Deus: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Né? Então, só quero destacar aqui para os irmãos, depois a gente vai ver até esse texto aqui um pouquinho mais de detalhe, mas observe aqui. Paulo está falando com Timóteo e ele está falando sobre aquilo que ele aprendeu, de que foi inteirado, né? E de quem aprendeu, e que tudo que ele aprendeu está baseado nas sagradas letras, como ele diz aqui no versículo 15, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, tudo que ele coloca para Timóteo é que Timóteo deve permanecer naquilo que ele aprendeu, ou seja, ele não deve largar aquilo que ele aprendeu. E que aquilo que ele aprendeu segundo as Sagradas Letras, segundo a Palavra de Deus. Né? Então, este é um princípio fundamental para nós, ou seja, tudo que nós aprendemos de valor real, de valor espiritual, e que nós devemos permanecer nisso, não deixar isso ser adulterado, vem da palavra de Deus, vem da Escritura Sagrada. E a palavra de Deus está na Escritura, que Paulo chama sagradas letras, né? Então eu fiz questão de ler esse texto, porque hoje que nós vamos estudar, como está aí na página, vamos abrir agora no livrinho, né? Na página 10, que a nossa fé é uma fé reformada, né? Que a nossa fé é uma fé reformada, que tem a ver com sola Scriptura, solus Christus, sola gratia, sola fide, soli Deo gloria. Então são os 5 solas da reforma. São 5 solas da reforma protestante. E você observa o seguinte, que tudo começa com o sola Scriptura, ou seja, isso aqui é o início. Aí depois segue os outros, solus Christo, sola gratia, sola fide e soli Deo gloria. E essa arrumação aqui, ela não é sem significado, né? Por que começa com sola Scriptura? Porque tudo que nós cremos, conforme nós acabamos de ler aqui, vem da Escritura, vem da Escritura Sagrada. Aí, através da Escritura Sagrada, nós sabemos quem é Cristo, nós entendemos quem é Cristo. Através da Escritura Sagrada, nós entendemos a graça de Deus.
Através da Escritura Sagrada, nós entendemos o que é a fé, a importância da fé. E através dela, nós entendemos qual é o motivo da nossa existência, a glória de Deus. Então, tudo começa com a Escritura. É por isso que o grande ataque do maligno e dos falsos profetas e de todos os inimigos da fé vai ser exatamente nesse princípio inicial, na Escritura Sagrada. E é por isso que o apóstolo Paulo diz para Timóteo: permanece no que aprendeste, que é baseado na Escritura Sagrada. E é por isso que o Senhor Jesus Cristo disse: permaneceis em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Quer dizer que tudo depende da palavra, tudo depende da Escritura. Então, se nós abandonarmos a Escritura, acabou. Não tem fé, não existe salvação, não existe conhecimento de Deus, não existe igreja, tudo vai ser deturpado. E aqui, irmãos, que a nossa batalha ela tem que se iniciar, é na Escritura, no nosso dever de nós realmente defendermos a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, que vai ser atacada o tempo todo pelos inimigos da fé. Seja pelos inimigos que estão fora do cristianismo, né? Através da falsa ciência que nega a Bíblia, que nega até a existência de Deus, muitas vezes, né? Ou de dentro do cristianismo, de um falso cristianismo que vai negar também a Escritura Sagrada, colocando em lugar da Escritura Sagrada outras coisas que não tem nada a ver com a verdade da Palavra de Deus. Então a nossa luta começa aqui. E daqui então que vai para as outras lutas que nós temos que ter. Então este estudo que nós estamos fazendo, e que eu li agora com vocês, o que eu pretendo fazer hoje é falar apenas desse ponto, reformada hoje, que não dá para a gente falar. Esse estudo, na verdade, cada pontozinho desse dava um estudo da escola dominical, mas nós vamos procurar falar da reformada hoje num estudo só, né? Porque também já falei bastante sobre isso em outras oportunidades aqui na congregação. E os outros pontos, possivelmente nós vamos demorar mais um pouquinho, até mais do que um domingo, né? Esse estudo, então, como eu tenho dito para vocês, esse livrinho, ele apresenta a nossa fé, a fé batista reformada, né? Então esse estudo, ele tem a intenção de mostrar o que nós cremos e por que nós cremos, né? Quem nós somos, na verdade, uma questão de identidade, porque hoje em dia a identidade ela está muito ninguém sabe mais o que é ser cristão, ser evangélico. Ser evangélico todo mundo é. Então nós precisamos definir o que nós somos, o que nós cremos, a nossa identidade, para que as pessoas saibam realmente quem nós somos, e tanto para nós nos identificarmos, como para nós fazermos a diferença de outros grupos que nós absolutamente não concordamos e dizemos que estão errados, né? Então, tudo começa com a questão das perguntas. Existe Deus? Está lá na página 1, né? Existe Deus? Qual o sentido da vida? Como posso ser feliz? Por que o mundo é como é? E o que vem depois da morte? Que essas perguntas elas estão ligadas umas às outras, numa ordem lógica, e elas definem, dependendo da resposta, a resposta das demais. Tudo começa com Deus. Se existe Deus, o sentido da vida é viver para Ele, para a sua glória. Como posso ser feliz? Vivendo para a sua glória. Porque o mundo é como é? Porque o mundo não vive para a glória de Deus. O que vem depois da morte é a condenação. Se não existe Deus, não há sentido na vida, não posso ser feliz, a felicidade é uma fábula. O mundo é como é, ninguém sabe por quê. O que vem depois da morte é o nada, acaba tudo e a vida não tem sentido. O Evangelho de Cristo é a resposta para essas perguntas. O Evangelho de Cristo é baseado na Escritura Sagrada. Diz que o homem ele é pecador, ele é idólatra e rebelde contra Deus. Ele é inimigo de Deus e merece a ira de Deus, justa ira de Deus. Não pode fazer nada para se salvar, porque o pecado dele vem do coração, tornando as melhores obras dele como trapo de imundície. Nada ele pode fazer para se salvar, mas Deus decidiu salvar um grupo seleto de pessoas, os eleitos de Deus, através do seu Filho Jesus Cristo.
deu o seu Filho para que o seu Filho, então, cumprisse a justiça de Deus, vivendo uma vida justa, substituindo-os na cruz, levando os seus pecados e levando, consequentemente, também a condenação deles, pagando o preço na cruz do Calvário. Portanto, aquele que será salvo terá o quê? Que crer nesse Jesus, confiar nele, se arrepender dos seus pecados, sendo que a própria fé e o arrependimento são dons de Deus que vêm através do novo nascimento, que é a regeneração, a transformação do coração. Estou falando rapidinho, porque a gente falou isso aqui já com bastante detalhes. Aqueles que não crerem serão condenados, inevitavelmente, porque não há salvação fora do Evangelho. Serão condenados tanto aqueles que, ouvindo, não crerem, como aqueles que nem ouviram, porque não são inocentes e porque apenas o Evangelho de Jesus Cristo pode salvá-los, né? Apenas Cristo pode salvá-los. Aí nós começamos a definir o que é uma igreja batista reformada, mostrando sempre que o Evangelho, ele não é apenas um assunto inicial, mas ele é um assunto que vai penetrar em todos os outros temas que nós falamos, né? E vai basear também esses outros temas. A igreja é uma comunidade local de crentes reunidos para adoração e ministério. A igreja, ela é formada por pessoas regeneradas pelo Espírito Santo e batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ela se constitui de oficiais e membros, e esses oficiais, que são os pastores e diáconos, são escolhidos pela igreja local reunida, né? Família espiritual, e a igreja local é uma família espiritual em que as relações devem ser abertas e honestas. Batista por dois motivos, nós nos dizemos. Primeiramente, queremos afirmar a verdade bíblica com referência àqueles que devem ser batizados, não é? Quem deve ser batizado? Adultos e adultos regenerados. Não aceitamos batismo de crianças de jeito nenhum. E em segundo lugar também, porque aqueles que são genuinamente convertidos e batizados, apenas esses têm o direito à membresia na Igreja de Cristo. Quem é membro? Apenas aqueles que são batizados, regenerados e batizados, passa a ser membro da igreja local. Nós dizemos que precisamos enfatizar muito a questão da regeneração, porque hoje em dia pode ser membro da igreja apenas fazendo uma decisão, dizendo, aceitei Jesus Cristo, né? Mas nós dizemos não, a prova de que uma pessoa realmente é de Deus não é se ela tomou uma decisão um dia, dizendo, levantando a mão, dizendo que é de Jesus Cristo, mas se ela tem uma vida santa. Nós devemos convidar as pessoas não para vir na frente, não fazer apelos, mas convidar as pessoas a irem a Cristo com fé e arrependimento. E quem vai a Cristo com fé e arrependimento? Essas pessoas então têm uma vida santa, e através dessa santidade é que se evidencia a sua regeneração, a sua mudança, a sua conversão, como elas foram então transformadas por Deus. Dizemos que somos ainda reformados. Temos algumas particularidades ainda, né, doutrinárias, que é sempre bom dizer. Crença no batismo adulto por imersão, celebração das ordenanças do batismo e também da ceia memorial não sacramental, separação entre igreja e Estado e autonomia das igrejas locais. Reformada, nós nos dizemos reformados por dois motivos. Primeiro, por um motivo histórico-teológico, pelo fato de que nós estamos ligados às doutrinas históricas que começaram com a igreja primitiva e foram reavivadas na reforma protestante. Em segundo lugar, nós nos dizemos reformados porque nós estamos sempre voltando à Bíblia. Nós queremos fazer um caminho de volta à Escritura e negamos qualquer reforma ou renovação que se afaste ainda mais da Escritura Sagrada, como muitas vezes tem acontecido hoje. Então, nosso propósito é uma volta à Escritura constante, na nossa vida, na nossa doutrina, no nosso culto, para que tudo seja conforme a vontade de Deus revelada na Escritura Sagrada. Então, a partir de agora, vamos começar a estudar as referências doutrinárias. Aí eu pergunto agora, irmãos, para vocês, isso aqui nós já estudamos, nós já vimos com detalhes. Tem alguma dúvida até aqui? Dessas coisas que eu falei? Se alguém não entender direitinho ainda algumas coisas, né, vocês depois podem conversar comigo, tá certo?
e vá ouvindo, porque quanto mais você vai ouvindo, você vai compreendendo cada vez mais essas verdades. Então vamos estudar agora as referências doutrinárias. Essas referências doutrinárias nós podemos dividir o quê? No que nós chamamos de 5 pontos das igrejas batistas reformadas. São verdades, são padrões, são referências que nós cremos que vêm da Escritura Sagrada, da Palavra de Deus, e nós defendemos essas verdades como verdades de Deus, portanto estamos dispostos, se preciso for, a dar nossa vida por essas verdades. É uma questão de fé, de convicção plena de que essas verdades são de Deus, são da Palavra de Deus, são revelação de Deus para a nossa vida, né? Então nós temos 5 referências doutrinárias, ou 5 pontos, em que nós estamos bem firmados neles e defendemos. Nós vamos começar a explicar hoje esses 5, né? Então eu vou começar apenas com o primeiro hoje. Quais são os 5 pontos das igrejas batistas reformadas? Em primeiro lugar, reformada. Em segundo lugar, calvinista. Em terceiro lugar, puritana. Em quarto lugar, pactual. E em quinto lugar, batista. Certo? Então, reformada, calvinista, pactual, puritana, batista, né? Esses 5 pontos, eles são uma maneira de nós explicarmos a nossa fé, né? O que nós somos, o que nós cremos. Isso vem, nós já estamos explicando a nossa fé, mas isso vem ainda clarear mais do que nós cremos. Então lá na página 9, no finalzinho da página 9, onde está escrito assim, referências doutrinárias, vamos fazer a leitura desse texto, e eu quero começar a destacar algumas coisas aí com os irmãos. Página 9, lá no finalzinho, referências doutrinárias. Nossas referências teológicas e doutrinárias são decorrentes da Escritura, considerada nossa única regra de fé e prática. Tá bom? Então, só uma palavrinha aqui. O que nós defendemos decorre da Escritura Sagrada, porque a Escritura Sagrada é a base da nossa fé, da nossa prática, daquilo que nós cremos e da maneira como nós devemos viver, nossa fé e nossa prática. Nós subscrevemos a Confissão de Fé Batista de 1689 como manual de fé que sistematiza as doutrinas bíblicas. Então, esse livrinho aqui, nós subscrevemos, nós acreditamos que as doutrinas defendidas pela nossa confissão de fé são decorrentes da Escritura Sagrada, da Palavra de Deus. É sempre bom explicar isso aqui. As confissões de fé, os catecismos, não é? As decisões dos concílios, todas essas coisas só podem ser orientadoras para nós, para a nossa fé, desde que estejam baseados aonde? Na Bíblia, na Palavra de Deus. Então, a nossa confissão de fé, ou qualquer outro credo da igreja, não tem autoridade por si, mas tem autoridade derivada da Palavra de Deus, da Escritura Sagrada. Então, nós cremos que essas doutrinas, elas são derivadas de onde? Da Palavra de Deus. Esse livrinho é como se fosse uma teologia sistemática. O que é uma teologia sistemática? Basicamente, é colocar as doutrinas, dividir as doutrinas em temas, organizar os temas da nossa fé, né? Então você pega os temas e você organiza esses temas. E nós cremos que tanto os temas como o conteúdo, aquilo que se crê a respeito destes temas, vem da Palavra de Deus, da Escritura Sagrada. E esse conteúdo é que vão exatamente gerar esses 5 pontos das igrejas batistas reformadas, né? Por isso que nós dizemos que nós somos reformados, calvinistas e assim por diante.
Então, a nossa confissão de fé, nós acreditamos firmemente que baseia-se na Escritura Sagrada. Outro ponto importante também, alguém pode perguntar assim, e às vezes é uma acusação, por exemplo, dos católicos contra os protestantes. Alguns católicos acusam assim: vocês negaram totalmente a tradição, vocês negaram totalmente a contribuição daqueles grandes teólogos do passado. Aí nós dizemos: isso não é verdade. Como diz aqui o nosso livrinho, também respeitamos e consideramos o imenso legado histórico dos cristãos verdadeiros que nos antecederam, principalmente no período desde a Reforma Protestante. Ou seja, nós não dizemos que a tradição ela está equiparada com a Palavra de Deus, né? Como se a tradição também tivesse uma autoridade semelhante à Palavra de Deus. Nós não cremos assim, mas nós não negamos o valor do que foi dito pelos antigos. Não. Nós não desconsideramos como se não valesse nada. Ou seja, nós respeitamos e consideramos o imenso legado histórico dessas pessoas, que essas pessoas nos deixaram, que essas pessoas escreveram, que essas pessoas ensinaram. Nós também consideramos, principalmente no período da Reforma Protestante. Só que a diferença é que essa tradição, para nós, não está equiparada com a Bíblia Sagrada. Ou seja, essa tradição, ela tem sempre que ser julgada pela Bíblia Sagrada, pela Palavra de Deus, né? É diferente do católico, que coloca a Bíblia e a tradição. Não é assim? Mas nós dizemos não. A tradição ela tem o seu valor, mas ela não pode ser transformada em tradicionalismo, que seria transformar a tradição, dar uma autoridade a ela que ela não tem. Então não é que nós, como se diz normalmente, não é que a reforma inventou alguma coisa. A reforma ela foi uma inovação, não foi uma inovação, foi a volta à igreja primitiva, e foi também, irmãos, o resgate daqueles que pregavam de maneira correta ao longo da história da igreja, como por exemplo Agostinho, né? Então os reformadores, a Reforma Protestante tem um grande apreço, por exemplo, por Agostinho. Por quê? Porque Agostinho foi um teólogo importante, devido ao fato, por exemplo, de ele defender, de ele lutar contra aquilo que eu já expliquei rapidinho para vocês, mas eu vou falar agora de novo. Ele lutou contra o pelagianismo, que era aquela doutrina horrível que defendia o poder do homem de buscar Deus por si só, né? E Agostinho mostrou que se não for a graça de Deus, se não for a obra de Deus na vida do homem, ninguém será salvo. E aí os reformadores, meus irmãos, eles criam realmente nessa graça de Deus, nessa obra de Deus que só Deus realmente pode salvar. Então, nós não desprezamos o que essas pessoas escreveram, mas nós não consideramos o que eles escreveram como absoluto. Nós damos o valor ao que eles escreveram, desde que seja de acordo com a verdade de Deus, a verdade do Evangelho e a palavra de Deus, né? Então nós não começamos a inventar alguma coisa absolutamente nova agora que nunca ninguém falou. Uma vez eu vi uma pregadora, já há muitos anos atrás, dizia assim: eu recebi essa revelação de Deus, nunca ninguém falou isso. Deus deu para mim, direto, né? Então Deus me concedeu essa revelação direta. Nunca li nada a respeito, nunca ouvi nada a respeito. Nós não acreditamos assim não, irmãos. Nós não acreditamos que nós estamos começando uma coisa absolutamente nova, nem é esse nosso interesse. Nosso interesse é os antigos caminhos, a antiga verdade que foi pregada na igreja primitiva e que foi pregada pelos verdadeiros cristãos ao longo da
da história da igreja. Porque sempre houve verdadeiros cristãos, sempre houve uma igreja fiel, mesmo nos períodos mais obscuros, tristes da história da igreja, das igrejas cristãs. Sempre houve um povo que levou a sério a verdade de Deus, a palavra de Deus, né? Por mais que fosse um remanescente, aliás, sempre é o remanescente mesmo, né? Por mais que fosse um grupinho pequenininho, mas que defendeu a verdade de Deus. E a questão então de que algumas pessoas ao longo da história defenderam realmente essas verdades fica claro, e nós não rejeitamos e não desprezamos isso, tá certo? Então eu queria falar isso aqui para ficar claro, meus irmãos, de que nós não estamos desprezando a tradição da igreja, a tradição do ensino, da teologia, daquilo que foi ensinado ao longo da história cristã. Então vamos lá. Das referências, sim, rapidinho, e principalmente aquilo que foi falado, ensinado durante a Reforma. Por quê? Porque a Reforma foi um período de volta à Bíblia, de despertamento muito grande, em que se descobriu as antigas doutrinas. Então nós acreditamos firmemente que olhamos para aquele período com muito interesse, porque acreditamos que ali houve um resgate da verdade de Deus. Continuando então, meus irmãos, tais referências podem ser resumidas para efeitos didáticos em 5 pontos das igrejas batistas reformadas. Eis um breve esboço de nossas convicções distintas. Então eu vou começar agora. Essas referências, elas são resumidas nesses 5 pontos, para o nosso entendimento melhor. Reformado, calvinista, puritano, pactual, batista, assim por diante. Tá? Então vamos começar com a questão da fé reformada. Fé reformada. Vocês observam aí, irmãos, vamos olhar para... Quando nós dizemos que nós somos reformados, nós estamos defendendo os solas da reforma. Tá? Sola Escritura, solus Christus, sola gratia, sola fide e soli deo gloria. Sola quer dizer somente, é um termo latino, né? Eles usaram o latim aqui para facilitar na época. Então, o termo latino que quer dizer sola, quer dizer somente. O que vocês entendem pela palavra somente? Somente. O que vocês entendem por essa palavra? Muito bem. O que mais? O Fernando diz assim, que é só aquela coisa e nada mais. Vocês concordam com o Fernando? Exclusivamente ela. Irmão Sidônio diz exclusivamente ela. Muito bem. Apenas aquilo, exclusivamente aquilo. Se, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Deixa eu colocar logo para gravar mais um pouquinho, para não cortar. Então, vocês gostam de tomar leite? Gostam de leite? Não gostam. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas leite com chocolate? Gosta? Ele gosta só de leite com Nescau. Chocolate não é bom. Tem que ser Nescau. Tem gente que só gosta, viu, Fábio? Tem gente que só gosta de Toddy. Leite com Toddy. Não é Toddy, né? Então, você tem o leite. Vamos ilustrar assim, só leite. Somente o leite. Aí se você coloca uma pitadinha de açúcar, um pouquinho de açúcar, já não é só o leite. Já tem o leite e o açúcar. Se você coloca leite, aí faz o Nescau pro Fábio tomar. A mãezinha dele faz lá, né? Aquele Nescau gostoso. O Fábio toma toda tarde, né, Fábio? E aí faz aquele Nescau, já misturou
já não é mais só o leite. Aí vamos dizer que alguém gosta de inventar e comece a colocar fruta, batendo no liquidificador e mistura aquilo tudo, já ficou mais misturado ainda. Por isso que a gente diz que tem coisa que vai juntando, fica uma salada, né? Ficou uma mistura, ninguém sabe mais o que é, ninguém sabe mais como é, então é uma mistura muito grande. Então, esse entendimento, irmãos, é importante para nós compreendermos os solas da Reforma. São 5 solas, tá? Solas da Reforma. Porque naquele período do Martim Lutero, período do Calvino, período dos puritanos, período daqueles irmãos lá do século XVI, século XVII, eles estavam lutando para purificar a doutrina, purificar a igreja dos acréscimos da igreja romana. Esses acréscimos, então, era aquilo que eu já falei um pouquinho semana passada. Você tem a Bíblia, e aí você começa a acrescentar uma coisinha aqui. Isso vai de pouquinho. Aí você diz assim, está aqui a Bíblia. Aí você põe assim, não, mas isso aqui é tão bom, tão importante se nós acrescentarmos a Bíblia. Vamos colocar. Aí começa. Coloca. Aí daqui a pouco, diz assim, não, mas isso aqui também é muito bom, é muito útil, vamos colocar. Aí daqui a pouco, põe, quando vê, já tem uma montanha de acréscimo, e a Bíblia mesmo já ficou lá, ninguém lá sabe mais o que é. Então, quando chegou na época da Reforma, século XVI, esse acréscimo já era tão grande, meus irmãos, tão grande, que ninguém mais sabia o que era o Evangelho, o que era a doutrina verdadeira. Havia venda de indulgências, a igreja estava totalmente corrompida, problemas morais e outras coisas mais, doutrinários, e ninguém compreendia mais aquela essência do Evangelho de Cristo que nós tivemos falando aqui desde o início desse nosso estudo. Ou seja, o Evangelho tinha sido encoberto por esses acréscimos. O culto, ele já não era mais um culto simples do Novo Testamento, mas ele era um culto já cheio de inovações, de acréscimos, não é? As pessoas não podiam mais ir a Deus apenas por Cristo, mas tinha que ser Cristo e mais um bocado de mediadores e de ajudadores, vamos dizer assim, de Cristo. As pessoas não podiam mais ler só a Bíblia, mas elas tinham que receber o ensino oficial. Não era só a Bíblia, mas a tradição tomou conta, tomou o lugar da Bíblia, tomou o lugar da Escritura. Então eram tantos acréscimos que quando Martim Lutero começou a ler a Escritura, a estudar a Escritura, e os outros reformadores, eles começaram a ver a observar estes acréscimos. E isso quer dizer o quê? Impureza, né? Então eles começaram a observar que estes acréscimos, eles estavam tirando a essência da verdade do Evangelho, da verdade da Palavra de Deus. Então eles criaram essa expressão, com o tempo foi fortificando essas expressões, tudo começando com somente. Quando eles diziam assim, somente a Escritura, ou somente a Escritura, eles estavam dizendo que haviam acrescentado muita coisa à Escritura e que precisava ser reavivada a doutrina de que era só a Escritura. Quando eles começaram a dizer solos Cristos, somente Cristo, eles estavam dizendo que foi acrescentado muita coisa a Cristo e que precisava ser proclamado que era apenas Cristo. Quando eles estavam dizendo sola gratia, eles estavam explicando que muita coisa tinha sido acrescentada à graça de Deus, transformando a graça, na verdade, em outra coisa que ela não era, e que tinha que ser enfatizado mais uma vez, que era apenas a graça de Deus.
Quando eles falavam só lhe deu glória, somente a glória de Deus, somente para a glória de Deus, somente a Deus toda a glória, eles estavam dizendo que a glória de Deus tinha sido acrescentada por outras coisas que roubavam a glória de Deus, que Deus não estava sendo mais glorificado pela igreja. Então, essa era a mensagem do somente, e essa é a mensagem desse somente para nós hoje, a igreja do século 21. Por quê? Porque isso tem que ser uma luta constante, não é? Quando nós observamos hoje, nós vamos também constatar que o nosso período é tão cheio de acréscimos quanto aquele, não é? No sentido em que muita coisa já foi acrescentada à Escritura hoje, muita coisa já foi acrescentada a Cristo hoje, muita coisa já foi acrescentada à graça de Deus no nosso tempo, e também a glória de Deus está obscurecida por muitos acréscimos na vida do povo e na vida da igreja de hoje. Por isso que as pessoas hoje estão necessitando novamente ouvir essa mensagem. E o nosso propósito como batistas reformados é levantar essa bandeira do somente novamente, né? Ou seja, nós precisamos, mais uma vez, meus irmãos, voltar para o somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente a glória de Deus. O meu propósito hoje, então, é fazer uma breve reflexão sobre esses somentes, tomando como pano de fundo a reforma, né, que aconteceu lá, mas principalmente olhando para o nosso tempo hoje, nosso tempo atual, porque nós vemos tempos muito difíceis, muito terríveis na igreja moderna. Então vamos olhar para o primeiro ponto. Reformado, então, tem a ver com aquilo que os reformadores defenderam naquela época, que era importante para aquela situação histórica e que é importante para sempre na história da igreja, e hoje se faz extremamente importante esse assunto por causa desses acréscimos que se faz hoje. Então, qual é a mensagem do Sola Scriptura? Em primeiro lugar, vamos olhar ponto por ponto agora. Sola Scriptura. A mensagem do Sola Scriptura, ela é importante porque, deixa eu enfatizar mais uma vez o que eu enfatizei lá no início da nossa mensagem, do nosso estudo hoje. Se você não defender o Sola Scriptura, você vai perder de vista os outros solas, os outros solas e as outras doutrinas correspondentes a esses somente. Se você não defender a Escritura como regra de fé e prática única, absoluta, suficiente, você não vai saber quem é Jesus Cristo, você não vai saber o que é a graça de Deus, você não vai saber o que é a verdadeira fé, você não vai saber o que é a glória de Deus genuína. Não vai saber, não vai saber. Essa é a base da nossa fé, a Bíblia. A nossa fé, ela está enraizada na Bíblia, ela está fundamentada na Bíblia, de maneira que se você tirar a Bíblia, você vai colocar outras doutrinas que não tem nada a ver com a Bíblia, porque você vai começar a olhar para outras fontes. Você não vai mais se deter na Escritura Sagrada, na Palavra de Deus. Aí você vai se perder. E as igrejas que fizerem isso vão se perder. E é por isso que as igrejas modernas estão completamente perdidas. Por quê? Porque elas deixaram esse somente básico. Somente a Escritura Sagrada, somente a Palavra de Deus. Quando então nós dizemos só da Escritura, nós dizemos o quê? Como explica aí o nosso livrinho. A Bíblia é a autoridade completa, fechada e clara em todas as matérias de fé. A Bíblia, ela é a autoridade única para nós sabermos o que é, qual é a doutrina verdadeira e como nós devemos viver. Ela é a base da nossa fé e da nossa prática. Ela é a autoridade, única autoridade, não uma das autoridades. Ela é a única autoridade para nós sabermos o que nós devemos crer e o que nós devemos, como nós devemos viver. Por isso que é somente a Escritura, por isso essa ênfase, somente ela. Não é ela como
Não é ela e a tradição da igreja como pregava, como ensinava a igreja romana lá na época da Reforma. Continua ensinando, aliás, né? Mas era o ensino lá que os reformadores lutaram contra aquilo naquele momento. Então a igreja romana colocava a escritura e a tradição, e isso acabava roubando a autoridade da escritura. E a escritura ela era negada para o povo, né? E não pregavam a escritura, não proclamavam a escritura. Quer dizer, a escritura ela era completamente abandonada no final das contas, e a autoridade dela era minada totalmente. Ela também não era considerada, meus irmãos, clara, né? Então a reforma não era considerada clara, nem era considerada como que tudo estava ali nela, suficientemente nela, mas que era preciso ter outras fontes, não é? Então a reforma foi uma proclamação de que não, tudo isso está errado, e de que apenas a escritura sagrada é a nossa autoridade, é a base da nossa fé e da nossa prática. Agora, será que isso está acontecendo hoje? Será que isso ocorre hoje, né? Ocorre também que a palavra de Deus está sem autoridade? Sim, meus irmãos. Eu tenho um estudo, que esse estudo eu quero, está até pausado esse estudo, mas eu quero retornar com os irmãos muito em breve. A gente vai continuar estudando isso. E o tema desse meu estudo é: os evangélicos modernos abandonaram a Bíblia e foram lançados em trevas, né? E na introdução desse estudo eu procuro mostrar que a palavra de Deus foi abandonada pelos evangélicos modernos, e dou muitas evidências de que isso aconteceu. A palavra de Deus foi abandonada por novas revelações. As pessoas hoje estão dizendo aí, como esse caso dessa pregadora que eu citei, quando uma pessoa chega e diz assim: eu recebi isso do Espírito Santo, e eu nunca li isso, eu nunca ouvi falar nisso, Deus me deu direto. É claro que isso vai tirar a autoridade da Bíblia, porque se Deus está falando ali na hora, é muito melhor ouvir a mensagem da hora do que ouvir uma mensagem que foi escrita há milhares de anos, não é verdade? Então isso vai fazendo com que o povo abandone a Bíblia. Depois, aquela coisa de experiência. Um irmãozinho lá teve uma experiência, e ele diz assim: eu fiz isso, e aconteceu isso comigo. Vocês observam que as igrejas hoje vivem de testemunho? Conte a bênção, irmão. Conte seu testemunho, irmão. E aquele testemunho passa a ser normativo para a fé dos outros. Ou seja, olha, aquilo que aconteceu com ele pode acontecer com você. O fulano foi lá, deu todo o salário dele para aquela igreja ali. Aí ele veio aqui, deu um testemunho, que de repente ele deu todo o salário dele e conseguiu um emprego muito melhor. Está vendo? Se você fizer isso, você vai acontecer com a sua vida. Na prática, a experiência passa a ser mais importante que a Bíblia. Porque ninguém pergunta: peraí, mas isso é bíblico? Não, ninguém nem quer saber. O negócio é dar certo. Deu certo para ele, vai dar certo para mim. Então, a experiência dele passa a ser a minha fé e a minha prática. Eu vou fazer igual como ele fez, né? A ciência, falsa ciência, passa também a ser mais autoridade do que a Bíblia. Quantas pessoas ouvem mais psicólogo para educar seus filhos do que os ensinos da palavra de Deus? Psicólogos incrédulos, psicólogos que não dão valor à Bíblia, teorias psicológicas. Existem por aí muitas teorias psicológicas que não dão nenhum valor aos princípios bíblicos, né? Mas ouvem mais esses ensinamentos do que a palavra de Deus. Pragmatismo.
Vamos encher a igreja. Pragmatismo é aquela crença assim, vamos fazer tudo para encher a igreja. O pragmatismo diz assim, o que vale é o que dá certo, o que dá resultado. Então, se vamos fazer aqui um culto onde todo mundo vem vestido igual à festa junina. Está chegando festa junina, né? Vamos fazer como é que chama? Arraial, hein? Um arraial evangélico, arraial gospel. Acho até que já teve por aí. Não teve, né? Tem, né? Arraial gospel. Aí as irmãzinhas vêm todas vestidinhas de caipira e os irmãozinhos também. Vamos fazer um casamento caipira na igreja, um culto do casamento caipira, né? E aí vamos distribuir convites bem no meio da festa junina, distribuir convites. Com certeza a igreja vai encher. Mas se disser assim que vai ter comida e essas coisas assim, aí com certeza a igreja vai encher. Mas a pergunta é, isso é bíblico? Ninguém pergunta se isso é bíblico. A pergunta é se dá certo. Quer dizer, o pragmatismo tira a autoridade da Bíblia totalmente. Eu digo para os irmãos que pregar o Evangelho não dá muito resultado em termos de número, certo? Porque os homens não querem saber do Evangelho. Alguém crer no Evangelho é um milagre, né? Então, se você for olhar muito para número, você não vai pregar o Evangelho genuíno, verdadeiro. Você vai começar a modificar o Evangelho. É claro que nós queremos o crescimento da igreja, mas o crescimento pela verdade, pelo Evangelho. Mas não é o pragmatismo de fazer qualquer coisa, e a Bíblia é minada. Então, meus irmãos, a gente poderia falar mais. Por exemplo, apóstolos, profetas modernos, que vêm com uma palavra dita ungida, poderosa, e que acaba tomando o lugar da palavra de Deus. Então, tudo isso vai minando a autoridade da Escritura Sagrada. Diante deste fato, nós dizemos somente a Escritura. Somente a Escritura. Não é a experiência de ninguém, não é a nova revelação de ninguém, não são ditos conceitos científicos desse ou daquele, não é o pragmatismo, não são novos apóstolos ou profetas modernos, mas a Bíblia e somente a Bíblia é a nossa autoridade. E há de se dar uma ênfase no seguinte, e eu penso que isso seja, irmãos, essencial. A gente vê às vezes no movimento reformado, alguns irmãos, eu não estou aqui negando como é que diz, o amor que esses irmãos têm a Cristo, ao Evangelho, não estou negando isso, não. Mas há, dentro do movimento, mesmo do movimento reformado no Brasil, um apego à questão dos dons espirituais. Tem gente que quer passar pela reforma ou quer se tornar reformado, mas não quer largar essa coisa de dons espirituais, não é? Dom de línguas e dons extraordinários. Mas ao fazerem isso, esses irmãos, mesmo sem querer, estão, no final das contas, negando o solo da Escritura. Por quê? Porque se existem dons que eram na época dons revelacionais, ou dons de confirmação da revelação, a Bíblia também passa a ficar o quê? A autoridade dela passa a ser minada, não é? Se eu acreditar no dom de línguas hoje, no dom de línguas, que as pessoas falam línguas como falavam no Novo Testamento, eu estou minando. Por quê? Porque aquelas línguas eram revelacionais. Era Deus trazendo a revelação. E tinha inclusive que alguém interpretar aquelas línguas. Quer dizer, Deus falava ali. Então, se eu acredito no dom de línguas hoje, eu estou minando também a autoridade. Então, há alguns irmãos, mesmo na linha reformada, que ainda, eu tenho para mim, que foram contaminados pelo pentecostalismo, ou vieram do pentecostalismo, mas não conseguiram se largar aquilo, ainda estão querendo defender essas coisas. E nós não podemos. Nós devemos ser, irmãos, eu creio firmemente que nós devemos ser cessacionistas mesmo. Ou seja, os dons miraculosos e extraordinários cessaram.
com a revelação. Cessou, fechou. Não é que hoje Deus não possa curar, não é isso. Deus pode curar, mas não existe dom de cura, né? Porque naquela época esses dons eles eram para confirmar a revelação. Então nós temos que ser, acredito firmemente nisso, cessacionista, não continuista. Continuista é aquele que acredita que esses dons eles prosseguem. Isso é duro. Isso é duro. Isso é duro e eu conheço bons irmãos que a gente ama em Cristo, né? Que são reformados, que defendem essas doutrinas, mas quando chega nesse ponto, na minha visão, eles se tornam incoerentes, eles se contradizem. E se você defende a questão de dons espirituais hoje, você está se contradizendo. Ainda ninguém me convenceu do contrário, não. Acho que dá para a gente juntar as duas coisas. Eu vim do pentecostalismo, eu acreditava em dons atuais, mas irmãos, dentro da minha experiência pessoal, entender as implicações, o significado dessa fé, não dá para ficar, não dá. Então você tem que defender o cessacionismo, né? Então deixa eu andar adiante, senão eu não consigo sair nem do solo da Escritura. Então o que o solo da Escritura diz? Somente a Escritura Sagrada, ela é suficiente, ela é a nossa base da nossa fé, da nossa prática em Cristo Jesus. Segundo, solos Cristos, somente Cristo. Por quê? Porque na época estava também acrescentado a Cristo os santos, Maria, os santos e assim por diante. Colocavam muitos acréscimos e aí os reformadores defenderam o solos Cristo. Mas vamos voltar rapidinho aqui para o 2 Timóteo 3, que é o texto que nós iniciamos, porque eu queria mostrar para os irmãos uma coisa aqui. Timóteo 3,14, já? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Observe então, quando vocês leem esse versículo 15, como é que vocês entendem, irmãos? Vamos pensar um pouquinho. Que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Eu vou fazer algumas perguntas, eu queria que os irmãos respondessem para mim, baseado nesse versículo 15, tá bom? Primeira pergunta que eu faço aos irmãos. Segundo o que o apóstolo Paulo está falando aqui no versículo 15, qual é o único Salvador? Qual é o Salvador da nossa alma? Cristo. Para que eu seja salvo nele, por ele, eu tenho que ter o quê? Fé. Fé. Mas para que eu tenha fé, eu preciso o quê? De conhecimento das Escrituras. Muito bem. Esse conhecimento das Escrituras vai me dar o quê? Uma palavrinha aí. Tornar-te sábio, sabedoria. Para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, Cristo salva, eu preciso crer em Cristo, mas para que eu creia nele e seja salvo, eu preciso ser sábio, e essa sabedoria quem vai me dar é a Escritura. Eu preciso conhecer a verdade, e esse conhecimento vem da Sagrada Escritura.
A pergunta então que eu faço aos irmãos também é a seguinte: se eu retirar a Sagrada Escritura, eu poderei ser sábio para a salvação? Não. Vocês estão entendendo a importância da Sagrada Escritura? A partir do momento que eu tiro a Sagrada Escritura, eu não sei mais o que eu devo crer. E eu não serei salvo, porque é através da Sagrada Escritura que eu me torno sabedor, eu me torno sábio, eu conheço a verdade de Deus em Cristo, no Evangelho, então eu posso crer. Veja a importância da Sagrada Escritura, não é? Então, vamos voltar para o livrinho? O sola Escritura, ele está intimamente ligado com o solos Cristo. Você percebe essa ligação? Porque se você não tiver o sola Escritura, somente a Escritura, você não vai também defender o somente Cristo. Porque você não vai saber quem é Cristo verdadeiro, e você vai defender um Cristo que precisa da ajuda de outros, como defende a Igreja Romana, precisa da ajuda de outros. Ou como defende as igrejas modernas, que Cristo também é um Cristo que não é mais o Cristo verdadeiro, não é? O Cristo da Bíblia é o Cristo que salva do pecado, mas o Cristo moderno é o Cristo que salva da doença, é o Cristo que salva da pobreza, é o Cristo que salva das minhas tristezas, das minhas angústias, das minhas crises emocionais, é o Cristo que salva dos meus sofrimentos, dos meus problemas. Então, por que isso acontece? Porque acontecia lá e porque acontece aqui? Porque a Escritura foi abandonada. Mas ainda olhando para Timóteo de novo, vamos ler mais um trecho. Paulo diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, não é? Para toda boa obra. Então, veja que Paulo diz que a Escritura nos traz a fé, mas a Escritura também nos traz a maneira que nós devemos o quê? Viver. Toda boa obra está na Escritura. Com quem eu devo me casar? Já está na Escritura, só que não vai dizer assim, eu devo me casar com fulano ou com ciclano, mas vai dizer como? Os princípios sobre uma boa escolha de um marido, de uma esposa. Como eu devo educar meu filho? Vai estar lá todos os princípios. Como eu devo trabalhar? Tudo que você pensar, irmão, todas as suas decisões que você tem que tomar, como você deve viver nessa vida, está escrito aqui. Toda boa obra já está na Escritura. A Escritura é suficiente, você não precisa de mais nada. Mas a minha ênfase agora é que a sola Escritura gera o solos Cristo. Somente a Escritura gera a fé de que somente Cristo salva. Foi porque a Igreja Romana abandonou a Escritura que a Igreja Romana abandonou a fé em Cristo somente e começou a acrescentar coisas. Acrescentar o chocolate ao leite. Colocou açúcar, colocou chocolate, colocou fruta, começou a colocar um monte de coisa, porque eles não tinham mais a compreensão da Escritura sobre o Cristo realmente, sobre quem é Jesus Cristo, e não tinham porque eles substituíram a Escritura pela tradição, pelos concílios e por outras coisas que foram minando o ensino da Escritura, começando a trazer novidades, e Cristo foi sendo apagado, Cristo foi sendo esquecido, e isso acontece hoje. Quer dizer, se a igreja abandona a Escritura por causa de novas revelações, de pragmatismo, de experiências, de falsa ciência, de apóstolos, profetas e qualquer outra coisa que você imaginar, se a igreja começa a abandonar a Escritura por causa dessas coisas, a igreja também não vai mais saber quem é Cristo e vai começar a acrescentar a Cristo outros salvadores ou outras coisas, e aí vão perder o sentido realmente do verdadeiro Cristo do Evangelho. Então nosso texto diz assim: nossa confiança para a salvação está somente em Jesus Cristo. Somente em Jesus Cristo. Somente em Jesus Cristo. Só Jesus Cristo salva.
Só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo salva. Jesus não precisa de Maria. Jesus não precisa dos santos. Jesus não precisa de ajudadores. Jesus também não precisa de apóstolos superpoderosos, pastores superpoderosos, homens que por si só, né, eles tenham capacidade de abençoar o povo. Existe neles, eles são especiais, né? Eles são especiais, eles são homens que, se não forem por eles, nós não vamos conseguir chegar a Deus, né? Eles são uma espécie de sacerdotes. Eles são uma espécie de sacerdotes em que... O que a Bíblia diz? Que Cristo é o sacerdote. Mas eles passam a ser uma espécie de sacerdote onde você não pode ir a Deus a não ser através deles, né? Tem muitas pessoas nas igrejas que, por exemplo, elas não entendem que elas podem clamar a Deus diretamente. Dentro da alma delas ainda está aquela coisa, sabe, que elas têm que... O pastor tem que orar por mim, não é? Não é verdade? E se o pastor não orar por mim, não vai acontecer nada. Porque a oração do homem poderoso, e é só ele que Deus ouve, quer dizer, ele passa a ser um corredentor também, ele está ali também ajudando Cristo. E esses conceitos, irmãos, eles vão se espalhando e eles vão sensivelmente, não é assim rápido, mas sensivelmente eles vão penetrando na mente das pessoas. Mas nós temos que defender Cristo somente, e Cristo nos 3 ofícios dele. Quais são os 3 ofícios de Cristo? Vocês estão lembrados? Cristo é o quê? Profeta, sacerdote e rei. Jesus Cristo é profeta. O que quer dizer que Jesus Cristo é profeta? Que tudo que eu preciso saber de Deus, toda a verdade de Deus, vem da onde? Vem de Cristo. Cristo é o verbo de Deus. Cristo é o verbo através de quem eu conheço toda a verdade de Deus. Eu conheço Deus. Segundo lugar, ele é sacerdote. Significa que eu não preciso de outros sacerdotes, mas que ele é o meu mediador o meu mediador com Deus. Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Ele é o que faz a ligação, ele é o intercessor. Foi ele que morreu na cruz. Ele viveu uma vida santa, pura, obedeceu os mandamentos de Deus completamente e morreu naquela cruz no nosso lugar. De maneira que ele é o único que me liga a Deus. Eu não preciso de corredentores, nem de padres, nem de pastores que possam fazer uma espécie de ajuda nesse sacerdócio. Mas Cristo é o sacerdote. E Cristo é rei. Cristo é o meu rei. Cristo é aquele que me governa e que me protege. E não é eu não sou governado por pastores, por padres, por líderes, mas por Cristo. Irmãos, deixa eu fazer uma diferença com os irmãos que eu penso que é importante aqui nesse ponto. Os falsos profetas, eles assumem um controle sobre o povo que não é pela verdade, mas é pela mentira, é pela intimidação e pela mentira. E aqui entra também a questão do governo de Cristo. Os falsos profetas, eles afastam as pessoas de Jesus Cristo. Eu já preguei isso aqui há algum tempo atrás. Vocês lembram da cura do cego de nascença, lá em João capítulo 9. Jesus Cristo curou aquele cego de nascença. O cego, ele confessou Jesus Cristo diante dos líderes religiosos da época. E o que foi que os líderes religiosos da época fizeram com aquele cego? Com aquele ex-cego, né? Vocês lembram? O que eles fizeram? Expulsaram.
Exatamente, expulsaram, ameaçaram. E ele foi então colocado para fora da sinagoga, que era um grande prejuízo para a época, para um judeu, não é? Mas aí ele encontrou Cristo, e Cristo recebe. Cristo recebe. E lá no capítulo 10, Cristo se apresenta como o quê? Vocês lembram? Capítulo 10, Jesus Cristo se apresenta como o... Quem é que lembra? Lembra, Fernando? Como o bom pastor. E aí ele fala dos ladrões, dos mercenários, dos salteadores, que são todos os falsos. São os que pulam o muro. O pastor, ele chega na porta e ele chama as suas ovelhas, e as ovelhas reconhecem a voz dele e vêm até ele. Ele conhece suas ovelhas e as ovelhas o conhecem. Mas o falso pula o muro. Então, irmãos, entre outras coisas que o Senhor Jesus Cristo nos ensina ali, tem um autor do nosso tempo, né, morreu há pouco tempo, John Stott, que ele diz assim que o Cristo ali estava mostrando o verdadeiro, é o padrão do verdadeiro pastor, como todo pastor deve ser, né? E aí, irmãos, a verdade é o seguinte, é que o pastor é alguém que aproxima as pessoas do bom pastor, que é Jesus Cristo. E ele faz isso pela verdade, pelo ensino, pela pregação. E a pregação é libertadora, liberta a mente, porque liberta para a verdade, para a realidade. Eu passo a entender, isso aqui, por exemplo, é uma caneta, e eu vejo que é uma caneta. Só para dar um exemplozinho aqui, simplesinho, eu passo a ver as coisas como elas são. Eu passo a ver que isso não é aquilo. Mas o falso profeta, ele afasta as pessoas de Cristo, ele toma o lugar de Cristo, ele não deixa as pessoas seguirem a Jesus Cristo, mas ele quer que as pessoas o sigam. E ele faz isso pela mentira e pela intimidação, como aqueles homens fizeram naquela época. Eles mentem, eles enganam, e eles dizem assim: ai do que toca no ungido do Senhor. Não é? Cuidado com vocês. Às vezes aquele tipo de falso profeta, mas da pior espécie mesmo, que não tem nenhuma vergonha, é um enganador, desonesto, ladrão, imoral, mas aí vem com aquela intimidação, né? Eu sou um homem de Deus. Mas isso tudo, irmãos, no final das contas, o que? Esses homens estão usurpando o Cristo das pessoas, estão afastando o Cristo, são ladrões, são mercenários. E hoje, como na época de Cristo, como na época da Reforma, que tinha esses mercenários também, vendendo a graça de Deus na época de Lutero, e hoje existem esses homens vendendo as bênçãos de Deus, fazendo comércio da fé. E hoje nós precisamos levantar e denunciar esses enganadores, esses mentirosos, e dizer: somente Cristo. Ei, vocês precisam olhar para Cristo. Cristo é o profeta, Cristo é o sacerdote, Cristo é o rei, e vocês precisam confiar nele. E Jesus diz lá em João capítulo 14, vamos ler, João 14. Versículo 6, muito conhecido nosso. Tá? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho, somente Cristo. Veja bem que ele diz o caminho, a verdade e a vida. Ainda diz assim: ninguém vem ao Pai senão por mim. Sou só eu.
Eu sou o caminho para o Pai, quer dizer, somente Cristo, somente Cristo, somente Cristo. Mas isso advém, esse entendimento vem do sola Escritura, porque Paulo diz, é ela que nos torna sábios para a salvação em quem? Em Cristo Jesus. Porque a igreja romana abandonou a Escritura, ela deixou de pregar somente Cristo. Porque as igrejas hoje modernas, pentecostais, neopentecostais e tradicionais que se corromperam, não estão pregando mais a Cristo, porque eles também abandonaram a Escritura. Abandonaram a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, e aí começa a pregar os seus sacerdotezinhos, os seus apóstolozinhos, os seus pastorzinhos, como se fossem homens, sem os quais ninguém pode viver. E esses falsos mercenários afastam as pessoas de Cristo e levam as pessoas a seguirem a eles, e eles ficam todos arrogantemente dizendo, eu sou o homem de Deus. Nós temos que pregar somente Cristo, irmãos, Cristo. O verdadeiro pastor, ele é aquele pastor de verdade, é aquele que apacenta as ovelhas, que cuida das ovelhas e que aponta Cristo para as ovelhas. Sempre, sempre, sempre. O verdadeiro pastor é aquele que tem o espírito de João Batista. O que importa é que ele cresça e que eu diminua. O verdadeiro pastor não quer seguidores para si, mas seguidores de Cristo Jesus. Ele é apenas um instrumento da verdade de Cristo do Evangelho. E ele não está atraindo para si seguidores. Como faz a igreja romana, exaltando o Papa e outras luzes, diminuindo Cristo e exaltando outras luzes, e como fazem essas falsas igrejas modernas, que diminuem Cristo e exaltam seus pregadores, seus apóstolos, seus profetas, e Cristo fica totalmente obscurecido, diminuído, e as pessoas não sabem mais quem é Jesus Cristo. Jesus Cristo passa a ser um psicólogo, no máximo, um ajudador e um empregadinho pronto a curar todas as enfermidades e as lutas, porque o Senhor apóstolo é um homem de fé e ele determina que a sua cura vai acontecer. E a arrogância e a loucura de hoje é terrível, irmãos, como nós vemos nessas pregações modernas, nesses programas que estão por aí, ditos evangélicos. É uma coisa vergonhosa e triste o que estão fazendo com a verdade do Evangelho. Não é? E é isso aí, não vamos ficar por aqui hoje, não dá mais. Então, sola Escritura, solos Cristos. E não vai ser semana que vem, porque semana que vem é a Santa Ceia. Eu vou fazer assim, irmão. Como a Santa Ceia tem tudo a ver com esse assunto, eu vou pregar semana que vem. Vamos continuar o estudo semana que vem, a gente faz a ceia. Porque está tudo tão ligado, até para a gente não perder a questão da nossa mente, da nossa memória, né? Então semana que vem eu vou prosseguir com esse mesmo estudo aqui, tá bom? Vai fazer um pouquinho diferente semana que vem, para não interromper a nossa sequência de pensamento. E está ligado sempre à ceia do Senhor, porque a ceia do Senhor a gente traz uma mensagem, uma exposição da Bíblia em relação diretamente ligada à questão da ceia, mas nós vamos continuar esse assunto, tá bom? Para não perder o nosso entendimento. Vamos orar então, meus irmãos. Alguma pergunta? Não? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos pedir, Senhor, a Tua misericórdia, a Tua graça sobre nós, para que nós, Senhor, possamos entender esses solas, Senhor, que o Senhor foi gracioso em mostrar na época da Reforma, e que seja hoje gracioso também, Senhor, para que esses solas voltem a ser proclamados pelo Teu povo, meu Deus, com toda a coragem. Meu Deus, tem misericórdia, derrame a Sua graça, a Sua bênção, para que essas verdades sejam conhecidas por muitas pessoas, em o nome santo de Jesus Cristo.
Que assim seja, meu Deus. E que a tua igreja passe por uma reforma profunda. E que nós sejamos fiéis. E o teu nome seja honrado, seja glorificado. Em nome de Jesus. Que assim seja, Senhor. Amém. E amém. Amém, meus irmãos?